Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Thiago Gatinho, professor de Física. Sou responsável por ministrar as aulas a respeito da frente 2 de Física. O professor Paulo é o responsável pela frente 1. Nós iremos falar, nesse primeiro momento, sobre dinâmica e principalmente a respeito das leis de Newton, neste primeiro momento. Quais são as leis de Newton? Quais são essas 3 leis de Newton que nós vamos falar, professor? Da lei da inércia, princípio da inércia, né? Primeira lei de Newton. Da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. E da terceira lei de Newton, que todo mundo conhece como princípio da ação e reação. Porém, antes de chegarmos lá, nos finalmente, nós temos que ter um alicerce bem fundado para que nós possamos avaliar os itens aos quais nós seremos submetidos à análise e avaliar esses itens de forma correta, de posse das leis de Newton, mas da maneira correta. Para isso nós precisamos de um alicerce bem fundamentado. Que alicerce é esse, professor? As propriedades matemáticas que nós vamos utilizar em muitos problemas, muitos itens. Só que isso tem que ser orientado segundo uma matriz, que é a matriz de referência do Enem, a qual nós temos que desenvolver competências e habilidades para que nós possamos resolver esses itens, certo? Professor, quais são as competências e habilidades que nós vamos trabalhar? Basicamente, hoje nós vamos trabalhar uma competência e uma habilidade. A competência de área 5, que é entender os métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. E a habilidade 17, que diz o seguinte: relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Então, o Enem ele vai dar as diretrizes para nós trabalharmos o conteúdo de acordo com essas diretrizes. E o aluno não ter que estudar tanta coisa de tantas formas diferentes e chegar na hora da prova se deparar com um item que parece que ele não viu nada durante o ano. Então, o nosso trabalho vai ser esse: te orientar da melhor maneira dentro do que o Enem nos cobra. Então vamos lá. Para a gente falar de leis de Newton, vai ser comum a gente estar falando de força. Um corpo aplicou uma pessoa aplicou uma força sobre um corpo. Então a gente precisa saber qual é o conceito de força para a gente poder entender o que a força provoca no corpo. Peço a vocês que olhem essas 2 imagens antes de olhar o texto. Olhem para essas 2 imagens e pensem por 5 segundos. Força. O que é força olhando para essas 2 imagens? O que é que essas 2 imagens me falam a respeito de força? Posso te dizer que, empiricamente, tu vais analisar a situação da seguinte forma. A primeira imagem, nós temos um veículo, um carro de Fórmula 1, durante uma freada. Bom, se o carro de Fórmula 1 está sob a ação dos freios, ele está sob a ação de uma força. Ele está sob a ação dessa força e essa força está fazendo com que ele diminua a sua velocidade. Consequentemente, a força está provocando neste carro, que é um corpo, uma redução na velocidade, uma variação na velocidade. Então nós podemos afirmar que a força ela provoca em um corpo uma variação na velocidade. Essa variação pode ser diminuindo o módulo da velocidade ou aumentando o módulo dessa velocidade, certo? A força também, olhando para a imagem de baixo, a força também pode provocar deformações. Perceba que a mola aqui no primeiro momento, ela está distendida, está normal, está na posição original, certo? Na posição de equilíbrio. E eu, ao aplicar uma força sobre ela, estou comprimindo-a, provocando então uma deformação. Bom, essas 2 imagens então, elas servem para a gente conceituar o que é a força. A força ela vai ser o agente físico capaz de provocar variação de velocidade ou deformação em um corpo. Então a gente pode perceber que a força vai provocar essas 2
vai causar essas duas consequências: variação de velocidade e ou deformação. Bom, deu para entender, meu caro aluno? Prosseguindo, a gente vai ver o seguinte, que a força ela é uma grandeza vetorial. Como assim, professor, grandeza vetorial? As grandezas vetoriais, elas têm módulo, elas têm direção e elas têm sentido. Então, para eu conseguir definir uma grandeza vetorial, eu tenho que definir o módulo dela, que é a intensidade mais a unidade. Como assim intensidade mais unidade? Quando a gente diz que um corpo se desloca a 50 km por hora, a gente está dizendo apenas o módulo. 50 é a intensidade e km por hora é a unidade desse módulo. Mas, ao dizer que um corpo se desloca a 50 km por hora, eu já informei tudo o que eu poderia informar a respeito do deslocamento desse corpo, desse carro? Não. Como assim não, professor? Não, porque esse corpo está se deslocando sob qual direção? Sob direção vertical? Sob direção horizontal? Sob uma direção diagonal? Então, quando eu digo apenas a velocidade do corpo, o módulo da velocidade, eu não estou informando qual direção. O carro está se deslocando numa direção horizontal, por exemplo. Bom, mas nessa direção horizontal, ele está se deslocando para qual sentido? Ele pode estar se deslocando para a minha esquerda ou ele pode estar se deslocando para a minha direita, certo? Então, para a gente definir a força, que é uma grandeza vetorial, a gente tem que definir o módulo, temos que definir direção e temos que definir sentido. Então, lembra lá, direção nós temos três, que são vertical, horizontal e diagonal. E sentido? Para cada uma direção, nós vamos ter dois sentidos. Então, toda direção ela vai ser unidimensional, ela vai ter dois sentidos. Imagina que isso aqui é uma linha que significa uma direção. Essa direção é horizontal. Então, nessa direção, nós só podemos nos deslocar para a direita ou para a esquerda. Bom, mas como assim direita e esquerda? Para ficar mais fácil, a gente faz o seguinte. Pega no teu papel aí, faz uma cruz. Pega o teu caderno e faz uma cruz, certo? Essa cruz, nós vamos ter direção horizontal, que vai representar leste-oeste, direção vertical, que vai representar norte-sul. Sobre a direção horizontal, leste-oeste, leste é onde o sol nasce, oeste é onde o sol se põe. Então, nessa direção, a gente vai ter dois sentidos possíveis, que é direção leste, ou sentido leste, e sentido oeste. Perfeito? Na direção vertical, nós temos sentido norte e sentido sul. Então, para a gente definir força, a gente vai lembrar que a força é o agente físico capaz de provocar variação de velocidade e ou deformação. É uma grandeza vetorial, então para ela ser definida a gente precisa conhecer dela o módulo, direção e sentido. E além disso, a força ela só surge da interação entre dois ou mais corpos. Quer dizer o seguinte, que não existe força num corpo, eu não sou forte. Eu só posso afirmar que existe força quando há interação. Quer dizer o seguinte, se nesse exato momento você pegar sua mão direita e puxar o seu braço pela mão esquerda, seu braço esquerdo, tentando se levantar, se você estiver sentado, você não vai conseguir. Por quê? Porque seu corpo está interagindo consigo próprio. E para haver força, é necessário que haja interação entre dois ou mais corpos. Beleza? Vamos avançando. Bom, vamos lá. Força. A gente pode pensar o seguinte. Eu posso aplicar força nessa televisão e tentar tirá-la daqui do painel. Sozinho eu não vou conseguir, mas eu posso chamar alguém para pegar do outro lado, levantar ela e tirar do painel. Qual é a força resultante sobre a televisão? É a força que eu, junto com a outra pessoa, estamos fazendo para tirá-la daqui. Então a gente pode calcular a resultante de forças que atuam sobre o corpo. E o que é essa resultante?
ela é o resultado da soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo ou um sistema, certo? Quando a gente substitui essa resultante no lugar de todas as forças que estavam atuando anteriormente, essa resultante vai produzir o mesmo resultado que as forças anteriores estavam produzindo, certo? Então, quando nós dois aqui, duas pessoas, aplicam forças puxando numa só direção e num só sentido um objeto, essas forças vão se somar, assim como nesse caso. Só que aqui elas não se somam da mesma forma que são somadas aqui, algebricamente, certo? Vamos ver como é que acontece. Existem várias formas de a gente aplicar força no corpo, da gente somar forças ou subtrair forças de um corpo, certo? De um sistema de corpo. Como é que a gente calcula a resultante? Vamos lá. Então, a gente tem basicamente 4 maneiras, certo? Que elas vão ser apresentadas para a gente no Enem. Quais são as mais comuns, professor? De fato, não é bem isso que o Enem cobra, né? Esse cálculo matemático em si, mas uma análise mais bem abordada. Professor, já caiu esse tipo de situação? Sim, já caiu no Enem uma questão da porta. Já caiu no Enem uma questão da porta, que ele queria saber o vetor resultante das forças. Eu não lembro agora direito qual é a situação, mas ele dava uma porta normal dessas de casa e ele queria saber qual era a resultante da dobradiça para que não quebrasse ou algo do tipo. Não lembro de fato agora. Eu acho que está no material que vocês vão receber. Aí vocês resolvam as questões aí. Bom, detalhe é que isso aqui, essas equações, esse conjunto de equações de relações matemáticas, só serão válidos na geometria euclidiana, certo? Geometria euclidiana. O que quer dizer isso, professor? Geometria de espaço plano. A gente não vai trabalhar com geometria de espaço curvo. A gente vai trabalhar com superfícies planas. Beleza? Bom, a gente vai calcular a força, então, do módulo da resultante nesses 4 casos. O primeiro é quando as forças têm a mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, nós temos um corpo lá, certo? Esse corpo está sob a ação de 2 forças que têm a mesma direção e mesmo sentido. É como se eu pegasse um corpo, lá um carrinho de supermercado, amarrasse 2 cordas e eu puxasse, e alguém viesse, pegasse outra corda e puxasse junto comigo. Então essas forças que estão atuando no carrinho estão se somando. Como essas forças estão se somando, têm a mesma direção e mesmo sentido, elas se ajudam, a gente vai somar algebricamente, porque elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Então todas as forças, eu pego todas as forças que atuam no corpo, verifico se elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Tem a mesma direção e mesmo sentido? O que eu faço? Somo algebricamente. O resultado dessa soma é a resultante das forças que atuam sobre o corpo. Então, para esse caso, nós temos uma força de 3 newtons e uma força de 10 newtons. Elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Basta eu somar 3 mais 10, 13. Logo, a resultante de forças que atuam sobre esse corpo é 13 newtons. Quer dizer o seguinte, que se eu substituir essas 2 forças por uma força de 13 newtons, essa força provocará o mesmo resultado sobre esse corpo. Beleza? Força de mesma direção, mas sentidos opostos. Aqui é natural, é empírico, né? É óbvio. Se elas têm mesma direção, mas têm sentidos opostos, basta eu subtrair a menor da maior e vou achar a resultante. Então seria 20 menos 4. 20 menos 4 dá 16. 16 newtons para o sentido da força maior. Ou seja, tem 16 newtons para a direita. Significa que se eu substituir essas 2 forças por uma força de 16 newtons, nós teremos o mesmo resultado que essas 2 forças produziriam se estivessem atuando sobre ele. Forças perpendiculares entre si. O próprio nome já diz, elas são perpendiculares. Elas têm entre si, elas têm um ângulo de 90 graus. Beleza? Bom, qual é a situação? A resultante, toda vez que a gente aplicar força dessa forma no corpo, sobre um corpo, já percebeu o seguinte: se o indivíduo, pensa só, coleguinha, amarra uma corda em uma cadeira nessa direção, formando 90 graus, amarra outra corda, puxa, com qualquer que seja a força,
E o coleguinha ali da frente chama um coleguinha para te ajudar, puxa na outra direção. Esse cara, esses dois juntos, essas duas forças vão atuar simultaneamente. Tem que ser simultâneo. Essas duas forças atuam simultaneamente. Aí eu pergunto para ti o seguinte: esse corpo se desloca em qual direção? Em qual sentido? Na direção e sentido da força de 30 newtons ou na direção e sentido da força de 40 newtons? Bom, se você respondeu na direção e sentido da força de 40 newtons, você errou. Se você respondeu na direção e sentido da força de 30 newtons, você também errou, porque ela sai numa direção diagonal entre ambas, certo? Já que a resultante vai estar atuando nessa direção, beleza? Como é que eu faço isso então, professor? Basicamente é o seguinte: esse vetorzinho que está aqui, a gente pode transferir ele para cá, certo? E aí a gente forma esse triângulo retângulo, já que eles eram perpendiculares lá no início. Se nós temos um triângulo retângulo no qual nós conhecemos os dois catetos, nós podemos achar a hipotenusa através do Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente consegue achar o módulo da força resultante. Beleza? Como é que calcula, professor? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Como é que seria aqui então, professor? 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado é igual a resultante ao quadrado. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. 1.600 mais 900, 2.500. Isso quer dizer que força resultante ao quadrado seria igual a 2.500. Tirando a raiz quadrada disso, a gente encontrar um módulo, 2.500 raiz quadrada vai dar 50. Logo, a resultante de forças que atuam sobre esse corpo seria 50 newtons. Significa que, se eu substituir esse cara aqui, esses dois caras aqui, por uma força nessa direção que tenha 50 newtons de intensidade, nós vamos produzir neste corpo o mesmo efeito que estas duas forças estão produzindo simultaneamente. Beleza? E o que seriam forças coplanares entre si? Seriam forças que estão no mesmo plano, certo? Esse plano aqui, ó, que nós temos aqui, esse plano, ele não é coplanar com esse plano aqui, certo? O plano da televisão. É como se nós tivéssemos um outro plano lá para dentro, beleza? Mas as forças são coplanares, elas estão nesse mesmo plano que está lá dentro. Ficou um pouco bagunçado, mas em sala de aula a gente vai resolver melhor isso aí. A gente vai explicar melhor. O princípio é basicamente o mesmo. Nós temos toda essa equação gigantesca aqui, que o Teorema de Pitágoras daqui, ele vem ser um caso particular dessa situação. Certo? Deixa eu só conferir se está certinho a equação. Tá. Basta nós aplicarmos essa equação pequenininha aqui para a gente conseguir calcular a resultante. Nós teríamos duas forças, certo? Que formam um ângulo θ qualquer entre si. E a resultante de forças vai estar entre essas duas forças. O cara vai se deslocar nessa direção, por exemplo. Numa direção entre as duas forças anteriormente citadas. E para a gente calcular essa resultante, nós utilizaríamos essa equaçãozinha. Professor, o Enem cobra aí esse tipo de situação? Nunca cobrou. Nunca cobrou. Pode cobrar? Pode ser que cobre. Então a gente tem que exercitar.